Ô, Lucas, na questão 1, Sim. começar pela 1, né? São três juntas prismáticas. Isso. Então, tem como sim eu combinar as três juntas para ter uma área de trabalho em paralelogramo. Então, as duas são certas, só não? E a segunda justifica a primeira. Eu coloquei assim lá quando eu mandei para você a atividade. A primeira questão desse tipo de... Primeira coisa que a gente tem que ver nesse tipo de questão é a análise se as duas são verdadeiras, né? Se as duas... a questão das duas serem verdadeiras elimina já três alternativas nossas. Já elimina a C, a D e a E. É, Então, a nossa análise aqui vai ser primeiro se é verdade. Então, a nossa primeira afirmativa fala aqui: fornecedor de robô dispõe de um modelo com 3 graus de liberdade, possuindo uma configuração cartesiana em que as três primeiras juntas do manipulador possuem uma geometria do tipo PPP, sequência começando da junta mais próxima da base, onde P denota uma junta prismática ou de rotação. Então, vamos lá. Uma configuração cartesiana é aquele tipo de robô que faz o desenho como se fosse num plano cartesiano de 3 eixos, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z. isso mesmo. Basicamente parecido com o que alguns de vocês estavam pensando para fazer o trabalho lá do braço robótico, precisava fazer os desenhos. Para a gente fazer essa configuração cartesiana, só é possível através de 3 juntas PPP, tá? E a junta P significa que é uma junta prismática ou de translação, ou linear. Então, primeira afirmativa não tem nada que torne ela falsa, concorda? Sim. Na segunda alternativa aí, na segunda afirmação, fala que o espaço de trabalho desse robô é um paralelogramo. Todo robô do tipo cartesiano, com 3 juntas, vai ter um espaço de trabalho que é um paralelogramo, tá? Paralelogramo lá, por exemplo, um cubo. O cubo é um tipo de paralelogramo, só que o cubo tem todos os lados iguais, todas as arestas iguais. Quando a gente fala o paralelogramo, ele pode ter o comprimento maior do que a largura, a altura maior do que a largura, pode variar. Isso daí vai depender do tipo de amplitude de cada elo, de cada junta do robô. Mas é um paralelogramo. Então a gente consegue afirmar que as duas frases aí, as duas colocações são corretas, tá? Só que a primeira que justifica a segunda, né? Só Não, que, sei lá. o que vocês acham aí? Eu acho que a primeira justifica a segunda, porque, igual você falou, se tem três juntas Exatamente. prismáticas, A primeira que justifica a segunda, né? eu coloquei o contrário. No caso aí, resta a alternativa A e B para a gente que coloca as duas como verdadeira. A A fala que a segunda justifica a primeira. Eu coloquei A, eu errei. E a B fala que a segunda não justifica, o que é a verdade, né? Na realidade, a primeira que justifica a segunda, ou seja, isso daqui é consequência do espaço de trabalho ser um paralelogramo. Sim. Como o espaço de trabalho é um paralelogramo, a gente pode falar que ele é um plano, um robô do tipo cartesiano, tá? Eu errei porque eu não. Coisa. E Lucas, a luz querendo acabar, hein? Tá trovejando. Aqui tá ameaçando também. Você tá escutando aí? Tá trovejando pra Tô, caramba. escutei aqui. O resto da turma tá me ouvindo? Ellen, Henrique, João. Sim, E Lucas, eu eu coloquei só ela pra você. desmutei aqui porque tá trovejando demais. Beleza, tranquilo. Pode deixar no mudo se vocês preferirem aí e só tirar na hora que quiser interagir de alguma forma. Tá bom. Aqui tá dando uns clarão também. Se eu ficar mudo aqui é porque caiu. Aqui cai fácil, não? Ainda mais na minha rua aqui. Olha lá. Outra dificuldade que vocês tiveram nessa lista aí. Vamos seguir a ordem aqui, ó.
Questão 2, só Python. questão de definição, tanto nos nossos slides quanto na apostila tem, né? Eu acho que Fácil. a 2 aí no causa estranheza, só tomem cuidado aí com... Quando eu sublinho, aparece sublinhado para vocês? Uhum. Beleza. Questão de graus de liberdade aqui, definição mais prática é quantidade de variáveis que são necessárias para definir todas as posições do elemento ou do robô, tá? Então, às vezes, a gente tende a associar graus de liberdade com eixos ou dimensões que o robô consegue alcançar. Como no nosso mundo real a gente só tem 3 dimensões, a gente estaria limitando um robô a 3 graus de liberdade. O que a gente viu que não existe, né? Aliás, não é que não existe, que não é o máximo. A gente tem o braço robótico aí, normalmente com 6 graus de liberdade, não é isso? Então, é a quantidade de variáveis que a gente precisa para definir todas as posições do braço robótico no espaço, tá? 3 aqui, letra A. Quantos graus de liberdade tem um dedo? Ô, Lucas, 5? 6. Só pensando no dedo. 6. Vocês conseguem me falar quais são esses? Peraí. É 3 graus para posicionar o efeito final e 3 graus para agitá-lo. Espera aí, a gente está falando só da mão, do dedo da mão humana. De um dedo. Ah, tá. Entendeu? De Quantos um dedo eu graus não de consigo liberdade não. teriam um dedo? Peguem o dedo de indicador de vocês aí e pensem aí quantos graus de liberdade tem nele. Vocês pegam o dedo de indicador de vocês e observem que, na realidade, vocês têm 3 juntas rotacionais nele, né? Sim. Cada junta rotacional é um grau de liberdade. Então, para a gente fazer a quantidade de graus de liberdade total do sistema, é só somar os graus de liberdade de cada junta. Então, um dedo teria 3 graus de liberdade somente. Ok? Um dedo Então indicador. errei. Pensa aí no caso agora do nosso dedão, o polegar. O nosso polegar passa a ter só 2 graus de liberdade, É verdade. né? A gente tem uma junta a menos em relação aos outros dedos, tá? Agora, se a gente pensar do ponto de vista do pulso do ser humano, o pulso do ser humano tem quantos graus de liberdade? 3? Se a gente pensar só pulso, 3. Agora, se a gente pensar do ponto de vista da mão completa, pensando que essa mão tenha só um dedo indicador, vamos desconsiderar os outros 4 dedos, a gente passa a ter 6 graus de liberdade, né? Os 3 do É pulso, verdade. mais os 3 de um dedo. Coloquei só 3, tá certo, né, Lucas? Do pulso. Em qual? A da letra C. Do pulso é só 3 graus do pulso. Beleza? Questão de acionamento elétrico, hidráulico e pneumático. Acho que a gente ficou um bom tempo nas nossas aulas discutindo isso. Acho que ficou bem tranquilo, né? Acionamento direto e indireto também não é algo que vocês já viram tanto em robótica como em outras disciplinas. Eu estou seguindo. Se vocês não me interromperem, eu estou entendendo que Não, isso aí vocês tá estão tranquilo. tranquilos. As nossas 3 tipos de juntas rotativas lá, mais a nossa junta linear, a gente tem um esqueminha bem prático na apostila, eu coloquei no slide para vocês também. Então, como que os elos se cruzam, né? Como que um elo vai girar em relação ao outro, né? Lembram desse desenho lá? Conseguiram encontrar ele? Sim. 5 aplicações da robótica na indústria. Pra que é isso? Pra que é Imitar a isso? montagem, movimentação de carga,
Movimentação de carga, mais o que, João? Pintura, Pintura, montagem, solda, né? sim, soldagem. Eu esqueci a última, a quinta. Tá aqui, deixa eu pegar o papel para me falar. Movimentação de peças, que é muitas vezes aquele modelo peg e põe, né? Que são Eu robôs mais simples, né? Para coloquei peças pick point, leves. soldagem, pintura, furação, enrosqueamento, montagem, inspeção. Parafusamento, inspeção, quando a gente tem sistema de visão computacional implementado, né? Então a gente tem uma infinidade de aplicações aí, desde as mais sensíveis quanto as mais grosseiras, tá? Ô, Lucas, Oi, tá caindo um toró aqui. Se cair aqui, a culpa não é nossa, não. tranquilo. Wesley e Stephanie entraram aí, estão me ouvindo? Se tiverem sem microfone, pode responder no chat. De qualquer forma, eu estou tentando gravar aqui a interação pelo Zoom. E se der certo, eu disponibilizo para vocês no YouTube ali. E aí, vamos para a última? Vamos. Também tinha dúvida nela. Tranquilo a última aí também, né? Não. Não? Porque A última questão aí, eu usei para introduzir a noção de programação de manipulador robótico. Então, a manipulação, ela é feita em sistemas em que a gente vai, praticamente, a gente já viu bem rápido quando eu levei aquele simulador para vocês e mostrei na TV. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de começar a mexer nele. Mas a gente simplesmente vai definir qual a direção que a gente vai mexer, ou qual elo que a gente vai mexer, ou qual junta que a gente vai mexer. E a gente vai falar se a gente quer que ela mova no sentido positivo ou se a gente quer que ela mova no sentido negativo. Tá joia? Então, questão 8 diz aí: assinale a alternativa correta com relação à melhor forma de remover uma peça. Então, o objetivo é que essa peça cinza seja removida dessa posição que ela está aí. Utilizando um robô articulado de um sistema de coordenadas por juntas. Então, a gente tem uma base rotacional e outras 3 juntas rotacionais. Lembrando que a parte preta aqui é a garra, ou seja, a ferramenta. A ferramenta pode ser substituída por qualquer uma que for de interesse, tá? Inclusive sendo articulada ou não. Esse robô possui uma garra que está segurando uma peça relativamente longa e que não pode coligir com as paredes da outra peça. Então a gente pensa a parte azul aqui como um cano e a parte cinza como uma haste que está dentro desse cano aí. Beleza? beleza. A questão é: qual das alternativas que me dá uma solução para eu tirar a peça cinza sem encostar ela na peça azul? Ô, Lucas, Sim. no começo eu estava pensando que era a junta 2 ali. Porque se ela fazer um movimento, ela ia subir certinho. Mas como é um equipamento longo, eu pensei, não, se ela se movimentar só ela sozinha, não vai dar. Porque vai bater na... Se você pensar que a peça cinza é curtinha e que o espaço que tem entre ela e a azul é relativamente grande, a movimentação da junta 2 talvez fosse suficiente, né? Uhum. Mas a informação de que é uma peça longa realmente vai trazer de que ela vai bater nele, né? O movimento do eixo J1 não vai resolver em nada nosso problema, né? É. Simplesmente ele vai ficar travado nas paredes da peça azul, tá? Forçar
a abertura da garra manualmente e remover a peça. Isso aí o cara tá meio ignorante, né? O cara tá com um robô ali que não serve para nada. Ele vai forçar a abertura da ferramenta para colocar a mão lá e tirar a peça de qualquer forma ali manualmente. Não é o nosso objetivo, né? A gente não tá manipulando o robô dessa forma. Vou falar da letra E. Modificar para o sistema de coordenadas ferramenta, deslocar a garra no eixo X. Então, a gente pensa lá num plano cartesiano, o eixo X é um plano horizontal, né? A gente pode pensar em um plano horizontal. O eixo Y é um plano vertical. E a gente pode pensar o eixo Z num plano de altura, que traz para mim a terceira dimensão, né? Então, se eu movimentar no eixo X, essa peça vai fazer um movimento. Deixa eu só achar recurso gráfico do Word aqui. Gráfico. Se eu movimentar no eixo X, ela vai fazer um movimento nesse sentido aqui, ó, né? Pensando de um plano cartesiano lá, tá? Se eu movimentar no eixo Y, ela vai fazer... Eu quero que vocês percebam o seguinte, o meu desenho aqui está em 2D. Quando eu coloco que ela vai movimentar no sentido Y, na realidade, ela vai movimentar lá para trás. Então, ela vai bater na parede azul, mas lá na parte de trás, né? Isso daí é o nosso sentido XY. E quando eu falo que ela vai movimentar no eixo Z, que é o nosso eixo de altura, então todas as juntas vão ser coordenadas para a peça ser puxada no sentido da altura para cima, que é o que vai resolver nosso problema, né? Eixo de coordenada Z, tá? Isso é uma análise padrão do que é eixo X, o que é eixo Y, o que é eixo Z. Outra análise que pode acontecer, que é o que eu não coloquei nesse problema, mas esse tipo de problema, esse tipo de referência, vai ser sempre dada com um sistema de referência para vocês. Né? O que é X, o que é Y e o que é Z. Tá? Então, normalmente, vocês podem encontrar esse sistema de referência, que nada mais é que um plano cartesiano. Então, vocês têm que fazer a análise de acordo com o sistema de referência que tiver no desenho aí. Como o nosso desenho não tinha nenhum sistema de referências, a gente considera o sistema de referência padrão. Beleza? Ô, Lucas. Oi. Pode Nessa falar. questão 8. Ah, tá. Nessa questão 8 aí, na última, eu fui analisando, igual você tinha falado mesmo, pelo eixo Z. Só que, porém, tem informação antes que se modificar o sistema coordenado da base. Se eu modificar a base, eu não vou estar colidindo a peça, não? Entendeu? Entendi. Como o Wesley, presta atenção aqui, ó. Vocês conseguem ver esse desenho que eu fiz aí agora, não conseguem? Você. Quando eu falo quando eu falo aqui sistema de coordenadas da base, porque a nossa base está em cima de uma mesa. Então, basicamente, o sistema de coordenada da base é o nosso sistema padrão. É o que vai coincidir com
Com esse sistema padrão XYZ nessa posição que eu desenhei aqui. Se eu considerar o sistema de coordenadas do primeiro elo, ele vai estar modificado, entendeu? Em relação ao primeiro elo. Se eu considerar o sistema com relação ao segundo elo, ele vai dar modificado em relação ao segundo elo. Então, quando eu falo que é o eixo da base, eu estou considerando o meu sistema de coordenada padrão, tá? Então, eu estou falando aqui, modificar o sistema de coordenadas da base. Então, ou seja, de acordo com esse sistema de coordenadas que a gente tem como referência na base. Então, a minha referência está na base. Então, com a minha referência na base, eu jogo no eixo Z. Não significa que eu vou movimentar a base, entendeu? Ah, tá. Significa Entendi. que eu vou movimentar com relação à base. Ah, tá. Achei que você tá fazendo dois movimentos. Um movimento da base e outro movimento no eixo Z. Não, você vai fazer um Pela movimento ordem. no eixo Z com relação à base. Na realidade, você vai movimentar J2, J3 e J4, né? Para fazer esse movimento no Z. Sem ela encostar nas paredes. Concorda? Entendi. É. Mais alguma coisa, pessoal? Não, tô de boa. Pessoal que chegou aí depois, tranquilo? Marcelo, tô vendo o Marcelo xingar lá no Classroom, mas ele tá aqui no grupo. Tá me escutando, Marcelo? Pessoal, então é isso. Como não estão surgindo mais dúvidas, qualquer